traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Desconheço um outro amor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Desconheço um outro amor. E a meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Stacy Fernanda e eu sou uma das líderes do R12 e esse é o nosso segundo episódio da nossa série Eleve. E antes de continuar, eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais, deixar o seu comentário, compartilhar, enviar essa mensagem para o número máximo de pessoas que você conhece para abençoar a vida delas, assim como vai abençoar a sua. Caso você tenha algum pedido de oração, deixe nos comentários aqui embaixo que a gente vai estar orando por você. E falando em oração, feche seus olhos onde você está e convide Deus para fazer parte desse momento. Deus, muito obrigada, Deus, porque mesmo em tempos em que os templos estão fechados, o acesso à tua presença é ilimitado.
Deus, que nesse momento, nesse culto, o Senhor possa falar conosco, que a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração esteja alinhado com o Teu Espírito. Espírito Santo, testifica em nós essa palavra e que possa gerar frutos em nossas vidas. Muito obrigada, Deus, e se faça presente e abençoa e preencha com o Teu amor cada pessoa que está escutando essa mensagem. Amém. Galera, o tema dessa mensagem de hoje é eleve os seus sonhos. E um personagem que eu quero usar para trazer essa mensagem é José. Eu gosto muito de José, acredito que ele está entre os meus top 5 de personagens favoritos da Bíblia. Claro, o primeiro é Jesus, né? Mas os outros ali, José está entre os preferidos, porque ele era um homem de caráter, um homem íntegro, um homem que fez a diferença na geração dele. Para a gente entender um pouco a história de José, a gente precisa entender o contexto ali de onde ele vivia. José, ele era filho de Jacó, que era um dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele casou com 2 mulheres, e até tem uma piada sem graça, que é mais ou menos, que é assim, ó. Você sabe por que Jacó, ele era analfabeto? Porque ele amava Raquel e não Lia, né? Brincadeiras à parte, mas as 2 esposas de Jacó eram Raquel e Lia. E elas eram 2 irmãs, né? Se você vê um pouco mais ali em Gênesis, ali pelo capítulo 32, 33, que fala sobre um pouco a história de Jacó, você entende porque Jacó, ele era apaixonado mais por Raquel e porque que ele teve que casar com as 2 mulheres. Raquel, ela não podia ter filhos, assim, ela tinha uma dificuldade para engravidar, enquanto Lia, ela já tinha tido vários filhos de Jacó. Então, Raquel, ela fez uma oração, pediu para que Deus a abençoasse, e durante a velhice de Jacó, ela teve um filho, esse filho se chamou José. Mais para frente, ela teve outro filho, Benjamim, e durante o parto de Benjamim, infelizmente, ela faleceu. Mas José, né, ele já era grandinho, provavelmente, quando Benjamim nasceu. E a história dele começa ali a partir de Gênesis 37. E eu quero ler com vocês um pouco e falar sobre o primeiro ponto. Em Gênesis 37, versículo 5 diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Jacó tinha dado já uma túnica diferenciada para José. Aí José tinha esses sonhos que os irmãos dele iam se prostrar diante deles. E isso fez com que José, os irmãos dele tivessem um pouco de ciúme dele. O primeiro ponto é: José tinha um sonho. Queridos, vocês têm sonhos? Se os teus sonhos eles estão alinhados com a vontade de Deus, provavelmente esses sonhos vão direcionar você para um propósito. Eles vão direcionar você para o teu chamado. E não importam as circunstâncias a quais esses sonhos eles estão, Deus, ele vai fazer com que esses sonhos eles se concretizem, se tornem real. Porque muitas vezes esses sonhos não vão ser os seus próprios sonhos, mas vão ser os sonhos que Deus tem para você. E foi assim que aconteceu com José. Mas para frente a gente já vai ver que realmente houve. Depois que José teve esses sonhos, os irmãos dele planejaram se livrar dele. Pensaram até em matá-lo, mas aí tinha um outro irmão de José que era mais bonzinho e falou: não vamos matar ele, só vamos vender ele como escravo. E foi isso que aconteceu. Eles venderam José e José foi para o Egito. A desculpa que os irmãos deram para Jacó foi que provavelmente um animal feroz pegou José e eles só entregaram a túnica de José suja de sangue para Jacó.
E Jacó ficou triste e tal, porque, né, era o filho da sua velhice. Mas enfim, vamos continuar. Jacó ele foi vendido e foi levado como escravo para o Egito. Em Gênesis, capítulo 39, versículo 1 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Esse é o segundo ponto. O Senhor era com José, o Senhor estava com José. E a gente entende assim, quando nossos sonhos eles estão alinhados com a vontade de Deus, não importa o lugar que nós estamos, Deus, Ele está conosco. E se Ele está conosco, nós vamos influenciar o lugar em vez de ser influenciado por esse lugar. José, ele tinha todos os motivos para se revoltar nesse momento. Os irmãos dele tinham vendido, ele foi como escravo para a casa de Potifar, né? E os escravos, eles tinham que, né, fazer tanta coisa ruim, limpar bosta, lavar os pés das pessoas. Mas José, o fato de José estar com Deus e Deus estar com José fez com que ele, né, crescesse na casa de Potifar, e lá ele virou um mordomo. Ele ficou responsável por administrar todas as coisas, e o fato dele estar administrando todas as coisas, Deus começou a abençoar ainda mais a casa de Potifar. Aí a gente percebe que, né, a história de José não acaba ali. Ele não foi só o sonho de Deus, não era que ele fosse um mordomo. Não, o sonho de Deus é que ele fosse uma influência. Mas diante dessas coisas, veio a mulher de Potifar, tentou agarrar José. José, ele saiu correndo porque o caráter dele era segundo o coração de Deus, né? Ele não deu brecha ali para que ele caísse em tentação. Então, nisso Potifar chegou, a mulher de Potifar acusou ele que ele tinha tentado agarrar. José foi para a prisão. Lá na prisão, né, provavelmente ele deve ter, cara, o que está acontecendo? Mas ele não ficava questionando Deus. Ele só entendia que o lugar onde ele estava era para influenciar e não ser influenciado. Porque Deus tinha um sonho para a vida de José. José tinha um sonho. José tinha um propósito. E durante essa prisão ele interpretou os sonhos do padeiro, do copeiro. Mais para frente, Faraó teve outros sonhos, e José, ele foi chamado para interpretar os sonhos quando nenhum mago, nenhuma outra pessoa conseguiu interpretar. E ele chegou e interpretou os sonhos. Ele falou para Faraó assim: Faraó, teu sonho significa que durante 7 anos vai ter muito tempo de fartura, e durante os outros 7 anos vai ter um tempo de escassez. E ele encontrou graça diante do Faraó, e o Faraó falou assim: olha, eu preciso que você seja governador do Egito. Cara, imagine, o cara que era escravo passa a ser governador, e ele passa a ser a segunda pessoa mais importante do Egito. E passa os 7 anos, né, José, ele administra as coisas muito bem, ele cria um celeiro para o tempo de escassez que vai vir, e vem os 7 anos de escassez. Passaram-se 2 anos desse tempo de escassez. Quem que vai para o Egito? Os irmãos de José. Talvez essa seria a hora que os irmãos de José caísse a ficha deles e tal, mas de primeira mão eles não reconheceram José. E José, ele poderia, né, como governador, ele poderia ter se vingado e dizer assim: agora a minha vitória vai ter sabor de mel. Mas José não fez isso. Em Gênesis 45, versículo 4, diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós.
porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Cara, isso é sensacional. Em vez de José se vingar, ele entendeu que, e esse é o terceiro ponto, que o Senhor tornou real o sonho de José, em que os 11 feios se prostravam dele, não por um benefício próprio, mas sim para abençoar a vida de outras pessoas, para servir a vida de outras pessoas. José não abençoou só a vida dos próprios irmãos dele. Claro, ele poderia ter se vingado, poderia, mas uma pessoa com caráter de Deus não iria fazer isso. Uma pessoa que entende o propósito de Deus, ele vai servir as pessoas indiferente das circunstâncias. E os nossos sonhos é para servir e abençoar a nossa geração. Os teus sonhos hoje são para servir essa geração? Os teus sonhos hoje, eles trazem benefícios para as pessoas próximas a você? Os teus sonhos hoje, eles te levam mais para perto de Deus ou não? Eu acho que está na hora de nós olharmos para dentro de nós e verificar se os nossos sonhos eles estão alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. José diz para os irmãos dele, eu quero que vocês venham morar para cá, quero que vocês busquem lá em Israel o meu pai está vivo, ele estava com expectativa, e Benjamim, e ele viu o irmão dele, que era do mesmo pai, da mesma mãe, ele se alegrou, e toda a família veio para o Egito, e entregou casas, e ele abençoou a vida dos irmãos dele. Cara, José tem muito para nos ensinar. E eu quero finalizar essa palavra dizendo: quais são os teus sonhos? Você tem mais sonhado em ter coisas ou em ser? Ser cheio do Espírito. Ser um homem, ou ser uma mulher, ser um adolescente, um jovem cheio da presença de Deus. Não é errado em querer ter as coisas, mas o nosso principal objetivo como cristão é ser e ser parecido com Cristo. Ser cheio do Espírito Santo, ser ousado, ser praticante da palavra. E enquanto eu preparava essa meditação, essa palavra, algo que Deus falou comigo, ele falou assim: Stacy, está na hora de você elevar os seus sonhos. E eu falei: nossa, será que eu preciso sonhar mais alto? E algo que veio muito forte, que foi como se fosse um tapa na cara. A questão não é sonhar mais alto, mas é sonhar no alto, é sonhar em Deus, é sonhar com Deus. Queridos, eu quero convidar a você, neste momento, elevar os teus sonhos. Elevar os teus sonhos no alto. Elevar os teus sonhos para Deus. Elevar os teus sonhos em Deus. E aí pode ser que aconteça o que for, assim como aconteceu com José. Nem o tempo, nem as circunstâncias, nem tempestades, nem nada vai interferir com que o sonho de Deus para sua vida, ele se realize. A palavra de Deus fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Você ama Deus? Você tem andado segundo o propósito que Ele tem para a tua vida? Se a resposta for sim, então eu vou dizer para você que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela vai se cumprir na tua vida e não importa o que aconteça. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldades, mas não se esqueça, tenha sonhos, lembre-se que Deus ele está com você e que os teus sonhos eles são para servir e abençoar pessoas. E para finalizar agora, quero convidar você mais uma vez para fechar os teus olhos. Deus, muito obrigada por este momento. Eu quero lhe pedir que os nossos sonhos, Deus, sejam elevados no alto contigo. Que os nossos sonhos estejam alinhados de acordo com o que o Senhor tem para nós, de acordo com o teu propósito para as nossas vidas. Se há algum sonho que adormeceu, eu também peço, Deus, que o Senhor desperte novamente esses sonhos e que os nossos sonhos sejam para abençoar outras pessoas e servir essa geração. Espírito Santo, permaneça conosco e que cada dia a gente possa desfrutar ainda mais da presença tua.
e desperta em nós uma paixão pela tua palavra, Deus. Amém. Deus abençoe, galera. Tô com muita saudade e não vejo a hora de podê-los encontrar novamente. Abração. Tchau, tchau. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Oh, 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 oh,